Alô, amigos do Urbano! Começa agora o único podcast exclusivo sobre a história do Santos. Eu sou o Vinícius Cabral, estou aqui como sempre com ele, Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tudo bem? Vini, tudo muito bem. E hoje, além de estar muito bem acompanhado com a sua presença, estamos muitíssimos bem acompanhados por uma figura que marcou a nossa geração, marca até hoje, mas para a gente que acompanha o Santos já tem um tempo, é uma figura que nos trouxe muitas alegrias por meio da voz dele, Vini. É isso, cara. Estamos aqui com ele, Guido Bortolomazzi, um cara que inspirou bastante aí quem gosta de futebol, quem torce para o Santos, quem gosta de jornalismo. Ele é radialista há mais de 40 anos, cobriu o Peixe em quase toda a ssua trajetória profissional. Quem mora aqui na Baixada certamente tem algum jogo gravado na memória, algum encontro com o Guido aí pela Vila Belmiro, pela cidade. E é para isso que a gente convidou o Guido, contar as histórias de bastidores e falar um pouquinho da carreira dele. Tudo bom, Guido? Boa noite, Vinícius. Boa noite, Fernando. É um prazer estar com vocês nessa transição. Tomara que a gente possa levar aí tudo aquilo que nós vivemos e vivenciamos como repórter do Santos, uma época de comentarista, mas, enfim, toda a nossa trajetória no rádio e na televisão, tudo aquilo que nós fizemos e acompanhamos o Santos nesses 40 anos de repórter de campo e também comentarista de TV. É isso. Quem tem mais ou menos a nossa idade, Fernando? O Fernando está com 40 e poucos, né? Já, eu estou com 36. A gente é uma época pré-internet, né? Quando a gente era moleque, então o jeito de se informar era ligar às 18 horas ali na Rádio Cultura, 930 no AM aqui de Santos, ouvir Cultura nos Esportes, saber de tudo que acontecia, né? Com a equipe que é o Edson Calegares, que infelizmente nos deixou esse ano, Vitor Moran também, um monstro, que também já nos deixou, e o Guido, e aí tinha outras pessoas, o Luiz Roberto, tal, tinha uma outra galera, mas essa trinca, cara, era a trinca de ases do rádio da Baixada Santista. Eu nunca vou esquecer, cara, acompanhei quase todos os jogos do Santos, uma época pré-pay-per-view, a gente ouvia na Cultura, e é uma honra aqui ter o Guido aqui para falar da gente sobre o clube. E, Guido, hoje você apresenta, antes da gente falar lá da parte da rádio, você apresenta o Baixada Esporte, há 21 anos na Santa Cecília TV, que também está no YouTube, depois a gente vai passar todo o caminho direitinho. Eu queria que você falasse um pouquinho, Guido, sobre como foi essa sua transição. Primeiro você era repórter de campo, depois você passou um pouquinho para comentarista, hoje você é apresentador. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa transição, porque a gente sabe que tem uma galera que faz jornalismo que ouve a gente. Bom, nós começamos na TV, até foi por uma opção, né? Em virtude daquele movimento que na década de 90 já estava acontecendo, o pessoal de rádio começar a fazer programas de televisão. E aí nós tivemos uma ideia de fazer o Baixada Esporte na TV Bandeirantes. Nós adquirimos um espaço na TV, curto, de 15 minutos, e a gente fazia na parte da manhã gravado e fazia todo o noticiário do Santos, e enviava a fita para São Paulo, e aí passava o estado de São Paulo inteiro, tudo aquilo que a gente falava a respeito do Santos. Foi essa a ideia de começar a trabalhar com televisão. No ano 2000, aí nós fomos para a TV Santa Cecília. Quando o presidente Marcelo Teixeira ganhou a eleição, nós já estávamos saindo da Bandeirantes, porque a ideia já era ir para um outro canal que pudesse nos dar condição de fazer um trabalho melhor, e aí surgiu a oportunidade da TV Santa Cecília, o Marcelo acabou nos aceitando, acabou fazendo um contrato com a gente, e a partir daí nós estamos até hoje, 21 anos. Nessa trajetória toda, já fizemos vários programas com vários personagens. Infelizmente, esse ano houve o problema com o Edson, né, que acabou nos deixando. O Moran já tinha nos deixado alguns anos atrás, e a gente vinha reformulando a equipe, já vinha colocando estudantes para fazer parte, porque nós sempre tivemos essa ideia de dar espaço para o pessoal do jornalismo também para participar. E aí nós começamos a fazer todo esse trabalho na televisão e, junto com a TV, a rádio também, que era o nosso carro-chefe, né? A televisão foi mais um espaço de mídia que nós buscamos, mas o nosso forte mesmo, o trabalho mais focado, era a rádio. Perfeito. Fernando, sei que você tem bastante coisa para perguntar para o Guido. Começa aí com as suas primeiras dúvidas.
muitas e muitas horas aqui, porque o Guido é um personagem muito, muito rico em histórias do Santos Futebol Clube. Mas, Guido, vamos começar pelo começo. Como que foi o pequeno Guido se apaixonando por futebol, né? Você praticava o esporte com os amigos, você frequentava estádios, como é que você acompanhava o futebol quando você era pequeno? Como é que nasceu essa paixão em você, Guido? Bom, é uma história meio assim, é difícil até a gente falar, porque muita gente fala, pô, não acredito, né? Eu não era muito chegada a acompanhar transmissões, né? Eu segui uma carreira de jogador. Eu fui jogador, comecei no futebol de salão, né? E o Edson também, na época, mas o Edson sim, era o cara que focava. O homem levantava de manhã, com 8, 9 anos de idade, fazia a tabela do campeonato, ficava escutando Fiore Gilhote e Companhia Bela para saber o que acontecia nos rádios. Eu não ligava para esse negócio. O meu negócio era outro, eu gostava de jogar. Então, eu estava focado nos jogos, né? Aí, joguei futebol de salão, fui para o Vitor Viana, fui para o Ipiranga, e do Ipiranga, quando já numa idade de 15 anos, eu migrei para o futebol de campo. E aí, do futebol de campo, fiz o Dente de Leite, aquele campeonato que tinha em São Paulo, e fui para o Portuguesa de Esportes. Comecei a jogar, fiz a minha carreira no gol da Portuguesa, acabei ficando até o juvenil, que era A e B, né? Eu joguei até o A, junto com o Enéas e companhia. Só que aí, o que aconteceu? Eu casei muito novo, e no que casei muito novo, pô, amigão, não, a minha carreira não ia seguir. Né? E o Edson, não. O Edson, o negócio dele era escutar rádio, fazia jogos de botão, campeonato de botão na rua, que a gente morava em São Paulo, né, nessa época. E a gente fazia todo esse trabalho na Ponte Pequena, ele montava os campos, vamos fazer os campeonatos, dividia com chave, cada um escolhia seu time de botão, e aí o negócio ia andando. E ele narrando, porque ele falava, ele imitava o Fiore Gilhote, ele imitava Joseval Peixoto, ele fazia as feras do rádio daquela época, estavam todas na mente do Edson. Né? E ele ficava, vamos lá, vamos fazer. Não, vamos jogar. Eu não queria saber ele não era ligado em rádio, em jornalismo. Essa era a pura verdade. Então, depois que aconteceu, quando eu mudei de novo aqui, que eu vim para a Baixada, né? Que ele veio primeiro para a Baixada, em 73, eu continuei em São Paulo, fiquei até 80 em São Paulo, até 79. Foi em 79 que eu vim morar em Santos, morar aqui em São Vicente, que a gente mora em São Vicente até hoje, nunca saímos daqui. E aí começou aí a história do rádio com o Edson. Porque quem me levou para o rádio foi o Edson, entendeu? Porque ele começou a trabalhar na rádio Cacique como escuta. Né? E ele, quando ele assumiu o plantão, que na época era o Daí Farias, com a equipe do Moraes Júnior também, que só acompanhava o Santos, que naquela época era uma briga lascada, né? A rádio aqui em Santos pulsava, né? Pô, você tinha programas de rádio de tudo quanto era jeito e com o esporte bombando. Né? Nós chegamos na época em que o Quintas era o presidente do Santos, na década de 80, né? Finalzinho no início de 80, 79 com 78 com os meninos da Vila, aí começou toda aquela trajetória. Então, o rádio era uma loucura. E o Edson pediu para trabalhar como rádio escuta na Cacique. E aí, o que aconteceu? Um dia eu já estava morando aqui, mas o meu negócio era outro. Eu sempre fui um cara voltado para o comércio, né? Em São Paulo mesmo, eu trabalhava no comércio. Eu tinha loja de confecção, fábrica, com meu sogro, né? Que ele me puxou, ele já tinha. Quando eu casei, ele falou, não vai jogar bola, coisa nenhuma. Você vai trabalhar aqui comigo e vamos cuidar da vida. E aí foi o que aconteceu. Quando eu mudei para cá, que eu larguei tudo lá e vim embora, aí ele falou, pô, um domingo, né? Tinha um campeonato que ele estava acompanhando, a rádio estava acompanhando. E aí ele, pô, me ajuda lá, pô, eu vou assumir o plantão lá, você podia ser meu rádio escuta, né? Aí eu, pô, você quer que eu vá para a rádio, passar um domingo lá, um baita de um sol desse? Você quer que eu fique dentro enfornado na rádio? Pô, vamos lá. E começou a encher o saco. Aí eu falei, tá bom, vai, vamos lá, só hoje, hein? Aí fui. E aí começou, gostei, comecei a ajudar ele. Aí na quarta-feira fui de novo, entendeu? E começou essa trajetória. Caramba, mas, Guido, o futebol perdeu um grande goleiro e ganhou um radialista? Você acha que se você seguisse a carreira... Porque
vou te falar uma coisa, eu até enchi o saco do Papinha, né? O João Paulo, Papinha da Vila, porque eu não me lembrava do Papinha, que o Papinha, eu joguei contra ele no Campeonato Brasileiro de Leite, e nós ganhamos de 2-0. E eu falo com ele até hoje, ele falou, você marcou gol em todo mundo, mas em mim você não fez nenhum gol. Não, meu. Ele tira a sala. Não acredito, e é mesmo. Joguei contra você e não consegui fazer. Falei, então, ainda bem. Pelo menos você não fez, não veio me encher o saco, que você acabou fazendo gol em mim. Mas foi, eu acabei. Eu joguei na Portuguesa durante 5 anos. Eu era para ser goleiro profissional, entendeu? Estava na época lá, eu já estava atrás do Carioca. O Carioca era o primeiro goleiro do sub-20, no caso, que seria o sub-20, né? Hoje não tem mais, o Júnior A e B, era Júnior A e Júnior B. E eu pulei para o Júnior A com o Enéas. Então, o time do Júnior A, a maioria ia subir, todo mundo. E o técnico era o esqueci o. Então, foi de centroavante do Palmeiras. Esqueci, agora pouco eu lembro o nome dele. E aí a gente estava empolgadíssimo, né? Porque eu falei, a Portuguesa estava renovando, né? E o Júlio Botelho, agora eu lembrei. Era o Julinho Botelho, que era o nosso treinador. E eu falei, isso aí vai dar barulho, porque eu estava empolgado. E eu jogava relativamente bem, entendeu? Mas aí é aquele negócio, né? Quando a coisa não tem que acontecer, não acontece. É verdade, é verdade. Vocês moravam em São Paulo quando você era pequeno. Você chegou a acompanhar de perto aquele esquadrão do Santos dos anos 60? Porque aí é o seguinte, a gente tinha um irmão, temos até hoje, o irmão mais velho, né? O Léo. E chegava de domingo, jogo no Pacaembu, ele, vambora, pegava eu, o Edson e ó, porque a gente morava na Ponte Pequena, não sei se vocês conhecem, São Paulo, o Clube de Regatas Tietê, agora um bairro se perdeu todo, mas antigamente era um baita num bairro legal. E para a gente ir para o Pacaembu era muito perto, a gente ia andando às vezes, entendeu? Ia para o Pacaembu para assistir jogos. Então, domingo, quando tinha jogo no Pacaembu, nós estávamos lá. Tinha jeito. Aí acompanhava direto, né? E via cada jogo um mais empolgante do que o outro, e vamos embora. Fernando. E, Guido, vamos lá. Você se recorda do primeiro jogo do Santos que você trabalhou cobrindo? E conta um pouquinho para a gente das tuas memórias dessa primeira experiência cobrindo o Santos Futebol Clube. Olha, para você ver só como é que são as coisas, né? Quando eu comecei a cobrir a Portuguesa, quando eu comecei no rádio, né? Porque nós ficamos com plantão, tal, e aí o que aconteceu? Nós fomos para a Rádio Atlântica. Nós estávamos na Cacique eu era simplesmente um plantão, mas eu comecei a trabalhar como repórter, tendo oportunidade, e numa dessa, a Rádio Atlântica contratou o Edson como narrador e eu fui como repórter também. Só que eu fui para ser repórter da Portuguesa. Nesse período, eu fui fazer as férias do Sérgio de Oliveira, né? E nessa daí, apareceu a oportunidade de fazer o jogo do Santos. E eu acabei indo para esse jogo. E você imagina qual era o jogo que eu fui fazer? Você nem tem ideia do jogo, né? Eu fui escalado para fazer. Santos e Flamengo no Morumbi. A semifinal, o primeiro jogo da final, né? Do Campeonato Brasileiro. E eu fui como o segundo repórter. Eu não fui como o primeiro, eu fui como o segundo repórter. Eu fui cobrindo o Flamengo naquela oportunidade. E aí depois eu fui para o Maracanã, aí, né? Então, quer dizer, verdadeiramente eu não fui o repórter do Santos. Eu trabalhei no jogo do Santos. Foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar aí. Ainda foi e seguiu carreira. E que estreia, Foi pênalti ou não foi no segundo jogo, o Guido? Aquele lance que até hoje a torcida reclama. Os dois lances, os dois jogos, eu fiquei atrás do gol do adversário, no caso do Flamengo. O primeiro jogo, o Camargo, aquele jogo lá, depois até eu falei para o Camargo uma vez, falei, você não poderia ter perdido aquele gol, né, parceiro? Você perdeu um gol que você... Eu vou te falar uma coisa, até eu que... né? Você já imaginou se naquela oportunidade você metesse 3-1 ali? Já era. O Flamengo não ia ter força para virar, mesmo roubando do jeito que eles fizeram.
porque 3-1 era 3-1, era outro departamento. E depois aquele pênalti em cima do Pita, né? Hoje mesmo nós estávamos conversando com o Pita, né? Ontem, colocamos ele no ar para bater um papo, e eu até falei para ele, pô, Pita, brincadeira, primeiro que quando você entrou na área, era gol certo, tu ia mandar uma sapatada com o pé esquerdo ali, meu amigo, era caixa, e aí ninguém segurava o Santos. E aí o impedimento que deram do Serginho, o Serginho saiu na cara do gol, deram impedimento que não aconteceu. Quer dizer, você conversa com o João Paulo conta detalhadamente, ele fala, ó, nós somos roubados, assassinados, executados, a sangue frio no Maracanã e ninguém falou nada. Verdade. E você estreou em grande estilo, né? Cara, não é todo mundo que estreia numa final. Eu quase caí no fosso, porque antigamente ele trabalhava com fio, né? Sim. E era uma maleta, o microfone e uma maleta. E aqui ficava aquele lá pendurado no pescoço, a maleta aqui do lado, o fio amarrado na maleta, né, para os caras não estourar algum pisão, e o microfone ali. Quando saiu a briga, eu estava no bolo, porque eu estava com o microfone pegando os caras falando ali, aquela confusão toda. O Serginho veio, né, encostou, e aí começou lá. Daqui a pouco eu só vi o pé do Serginho no peito do cara. Pum! Quando eu olho o jornalista lá, que era o fotógrafo, estava caindo no chão. Aí virou aquele pandemônio. Aí acabou. Aí não teve jeito. E você falou do Serginho. O Serginho era o cara do time, né? Que foi campeão um ano depois, né? No Paulistão de 84. E vocês estavam na Rádio Atlântica, que tinha um timaço, né? Vocês, o Edson, Orlando José, Sérgio Oliveira, Luiz Roberto, que hoje está na Globo. O Luiz Roberto fala o Sabe de Quem, mas para quem não sabe, o Sabe de Quem é do Edson, né? O Edson que imortalizou. Na cultura na época, Luiz Oi? Roberto. Luiz Roberto, na época ele trabalhava na cultura. Tá. Porque a cultura tinha uma baita de uma equipe, que era Pinheiro Neto, o Luiz Roberto, tinha uma equipe muito forte a Rádio Cultura. E a Rádio Atlântica estava o Orlando José, o Edson, né? Tá. O Sérgio de Oliveira. Eu fazia o segundo repórter e trabalhava na Portuguesa com o Douglas Porto, que Sim. faleceu também esse ano aqui. Sim. Ele trabalhava, ele e o Nóbrega. A equipe que cobria a Portuguesa Santista era o Douglas narrando, eu na reportagem e o Nóbrega como comentarista. Mas você não pegou o Santos nesse campeonato de 84? Peguei, trabalhei. Tá. Como é que era Chulapa e companhia? Como é que era acompanhar essa galera? Que os caras eram da pesada, né? Eu vou te falar uma coisa. Você sabe que naquela época foi muito mais gostoso e gratificante trabalhar na imprensa na década de 80, 90 e até em 2000 do que trabalhar hoje, rapaz. Eu acho que o coitado do repórter hoje ele sofre. O repórter hoje ele vive de informação alheia. Ele não tem a informação olho no olho. Ele não acompanha um treinamento. O cara que faz hoje reportagem, quem escreve para jornal hoje, ele escreve aleatoriamente, ele escreve para alguma informação que ele não está vendo, ele não entra lá no CT para ver o treinamento, não acompanha, ele não pode relatar uma coisa que ele não está vendo, ele está recebendo informação de outros. Agora, antigamente, você estava acompanhando os treinos no CT, você olhava para o jogador ali, entendeu? Por exemplo, na minha época, quando os treinos do Santos eram na Vila, na década de, por exemplo, 80, né? O título de 84, Campeonato Paulista. Você imagina como nós vivíamos aquele ano. Como é que foi a vivência da imprensa com os jogadores? Pô, histórias que a gente sabe o que aconteceu no vestiário, que o Serginho fez com os jogadores, pegou todo mundo, mandou o pessoal não fazer barba, ninguém. Ainda falava assim, eu não quero ninguém conversando com o jogador do Corinthians, é todo mundo entrando de cara feia, eu não quero ver ninguém com barba feita. Você entendeu? Naquela semana era um agito impressionante. Era um agito impressionante. E o Edson, naquele ano, ele criou um slogan, né? E o slogan era: vai ter que dar Santos, na Rádio Atlântica. E o Corte Real, que era o vice-presidente do Santos, ele engajou essa palavra e começou em todo lugar que ele ia, ele falava: tem que ser, falar que nem o Edson fala, vai ter que dar Santos, vai ter que dar Santos. Então, esse slogan, vai ter que dar Santos, o Edson batia na Rádio Atlântica e o negócio bombava, né? E a gente... Você pulsava, você sentia o clima, né?
O clima, você fala, não tem como perder. Não dá, não tem jeito. Esse time aqui está muito unido. Não vai perder de jeito nenhum. Então a gente sentia quando o time estava bom e quando o time não estava legal. Acontecia muito isso. E o time de 84 era um time cascudo, né? Quando você pega a sequência, o Fernando fez um livro sobre 84, o Santos tomou pouquíssimos gols, né? Tinha o Rodolfo no gol, mas era um time todo cascudo, né? Foi uma campanha em tanto. Bom, o Fernando, Santos tinha um time, se diga aí. você colocar de goleiro até ponto esquerdo, o nível do time do Santos era impressionante, né? Porque você tinha jogadores que tinham muita qualidade. E do time, o time de 83, então, se você pensar no time de 83, pô, você vê a máquina que o Santos tinha. Na sequência, na troca do Pita pelo Zé Sérgio, pelo Beto, o time ficou mais encorpado. E eu vou te falar, esse cara, eu gosto dele de graça, e ele também de mim, por vezes a gente conversa. Agora, eu não sei nem o que aconteceu com ele, eu estou preocupado com ele, até, porque eu estou ligando para ele, ele não está atendendo, o celular dele, ele não vê lá as mensagens, que é o Dema. Não sei como é que está o Dema, eu falei com o Dema há um mês atrás, eu não consegui mais falar com ele, não sei se aconteceu alguma coisa com ele, mas o Dema, para mim, foi um dos maiores volantes do futebol brasileiro. O bicho jogava muito. Pô, você vê que pega os momentos do Dema, era impressionante a qualidade técnica que ele tinha. A saída de bola, a marcação, chegava junto com tudo. Quando tinha que bater, ele batia. Quando tinha que sair na boa, ele saía. Impressionante. Aquele time era fantástico. Aquele time de 84 era fantástico. O Arthurzinho que o diga como ele batia, né, Guido? Amarelou, hein? Amarelou. Eu estava do lado dele, porque quando ele saiu, ele veio e ficou atrás do gol naquele jogo, entendeu? E aí os caras, amareludo, e ele com aquela cara que, sabe? O time do Corinthians afinou, né? Meu Deus do céu, que é tudo amigo, né? É tudo amizade, né? Ficou assim um negócio meio estranho. Eu falei, putz, pegou até assim meio mal, né? Mas depois, quando eu estava com o Serginho, e o Serginho estava comentando, né? Puxando o assunto de 84. Aí eu falei, pô, Serginho, mas ali naquele time, quem que vocês achavam que podia amarelar? Aí ele começou a falar. O Arthurzinho foi o primeiro. Depois foi o João Paulo. Eu já cheguei e falei, pega o João Paulo, não deixa o João Paulo jogar. Ele vai amarelar. Eu falei, porra, logo o Popó está toda hora aqui batendo papo, eu chamar ele de amareludo. O João Paulo jogava muita bola, tem que pegar mesmo. Se largasse ele, pelo amor de Deus. Verdade. E, Guido, depois dessa campanha vitoriosa, o Santos entrou numa fase muito difícil, né? Foi um longo jejum de títulos, mas os primeiros anos, depois de 84, foram resultados muito ruins e tudo mais. A má fase do time acabava impactando no teu trabalho, Guido? De um modo geral, eu acho que não. Não, porque a gente não vive esse problema da má fase, né? Você passa a conviver com tudo, mas a sua responsabilidade é a informação. Você quer passar para o torcedor a realidade do que estava acontecendo, né? Nos momentos difíceis que o time viveu. O problema do Santos sempre foi financeiro. Então, a maioria dos problemas que você vê até hoje do clube é finanças. Sempre mal dirigido, ou não tem propósitos, não tinha objetivos, era sempre o momento, né? Você tem que ver aquele momento, o dinheiro vai entrar porque nós temos um clássico no Morumbi, nunca se tinha projeção para ganhar dinheiro, e também naquela época era muito mais difícil, né? Naquela época a gente via que a diferença de hoje, onde você tem dinheiro de tudo quanto é lugar, televisão, direito de imagem, tem tudo. Hoje o clube ganha dinheiro de tudo quanto era jeito. Naquela época, na década de 80, 90, não. Você via pouca arrecadação, pouco dinheiro, e o grosso vinha dos jogos. Que não tinha patrocínio de camisa. Era um ou dois ali, um patrocínio só colocava na camisa, mas não pagava nada. Agora, o grosso era a arrecadação, eram os jogos importantes. E na época, eu me recordo que tinha presidentes, que no Dr. Milton Teixeira, que já faleceu, quantas vezes ele falava, a nossa salvação é a folha de pagamento Corinthians Santos. É Morumbi, casa cheia, com o dinheiro que a gente recebe ali, nós vamos pagar 3, 4 folhas, que era a realidade, entendeu? Porque não tinha arrecadação, não tinha. Onde o Santos buscava dinheiro naquela época? Era muito complicado.
E por isso que, às vezes, o Santos dava sorte, sempre deu, que eu sempre falo que o Santos é um iluminado, e com poucos recursos financeiros, o Santos conseguia montar sempre grandes equipes, né? Ou vinha da base alguma coisa que ia fazer a diferença, ou contratava jogadores que você, às vezes, não dava nada, e de uma hora para outra você fazia um time competitivo, ou o presidente ia lá, como foi o caso do time que o Dr. Milton Teixeira montou, porque ele foi buscar o Paulo Isidoro, foi ele que foi buscar o Serginho, né? Todos esses grandes jogadores de 84, 83, o Milton Teixeira foi lá e bancou, e foi buscar os caras para fazer. E tem essa história aí, né, que a gente fala, e é uma história que eu vivi muito, que quando o Santos disputava a Série A, lembra da série Ouro e Série Prata do Campeonato Brasileiro. E o Santos, no Campeonato Paulista, não conseguiu classificação para disputar a Série Ouro de 83. O Santos ia ficar de fora da Série Ouro. E o doutor Milton Teixeira, numa reunião com o Ricardo Teixeira, no caso não era nem o Ricardo, era o João Avelange, ele prometeu montar um super time, porque o Santos estava vindo numa situação crítica, sem presidente, né? Lembra? O time, quando o Ernesto Vieira assumiu o Santos naquela época, o Santos estava vivendo uma crise financeira monstruosa. O Quintas largou o Santos, né? Renunciou, e aí o Ernesto pega o Santos, não sabia o que fazer. E foi quando ele foi buscar o doutor Teixeira para poder ajudar financeiramente. E o Santos montou um baita de um time que foi vitorioso e poderia ter sido campeão brasileiro logo em 83. Crise no Santos, né, é uma palavra recorrente, né? Desde que a gente acompanha o Santos, é perrengue atrás de perrengue. Mas, Guido, eu queria saber agora os perrengues da sua vida de repórter. Você já deve ter ido, não sei se você contabilizou, quantos estádios você já foi, quantas partidas você já irradiou, já fez reportagem e tudo mais. Mas você lembra, assim, de cabeça, qual foi o seu maior perrengue num estádio de futebol fazendo uma cobertura? Olha, eu passei, eu vou falar só do Santos, né? Porque eu passei um perrengue com a Portuguesa em Taubaté. Não, pode falar também, tá liberado. Então vai. Então, quando nós cobrimos também, porque a gente cobria, né? Não é? A Rádio Cultura cobria a Portuguesa e o Santos. Então, quando o Santos não jogava, a gente fazia os jogos da Portuguesa. E o Edson, eu, o Moraes, a gente corria atrás também. Corria atrás. Teve um jogo que era uma semifinal do Campeonato Paulista e a Portuguesa jogou contra o Taubaté. O primeiro jogo foi aqui em Eurico Mursa. E aí, a Rádio Cacique tinha a mais jovem, que era com o Moraes Júnior, e a equipe do Moraes estava transmitindo o jogo também na cabine de Eurico Mursa, e também tinha na cabine a Rádio de Taubaté. E o narrador da Rádio Taubaté, ele era promotor público. O que aconteceu ali? Ele levou a mulher para assistir o jogo, porque vieram juntos, passaram o dia aqui em Santos e à noite foram fazer o jogo. O Moraes já tinha tomado todas, ele está lá em cima, mas ele sabe que é verdade. Ele tinha tomado todas, e aí começou a expulsar todo mundo da cabine. Chegou para o fiscal da Federação Paulista e falou: tem gente demais aqui dentro, nas cabines de rádio da Eurico Mursa. Tem gente que não é radialista, está aqui, tem que mandar tudo embora, tem que sair todo mundo daqui. Ali tinha 3 senhoras, 3 mulheres que eram dos caras, entendeu? Estavam lá com eles num cantinho, lá não estavam enchendo o saco de ninguém. Aí os caras da segurança e o cara da fiscalização lá da federação foi lá. Aí o cara, o promotor, falou: mas por que vocês vão tirar? Minha mulher está aqui quietinha. Não pode, está tendo reclamação e tal. E começou a falar que a imprensa de Santos é que estava botando fogo para arrancar a mulherada lá de cima. Bom, tiraram a mulherada e botaram a mulherada embaixo. Você imagina o seguinte: as mulheres ali num jogo de futebol, sabe, sem nada, ficaram na torcida quietinha. Tudo bem, não aconteceu nada demais. Mas o narrador começou a arrepiar e começou a contar toda a história e botou fogo para a torcida de Taubaté. E aí tinha o jogo da volta, né? Esse jogo depois nós fomos para lá. Esse aí é o jogo da ida. Primeiro jogo da ida. E aí, meu amigo, vamos lá, acabou o jogo e nós não estávamos envolvidos nisso. Nós estávamos quietinhos, fazendo o nosso jogo, o nosso papel, sem problema nenhum. Bom, no outro domingo, Portuguesa Santista em Taubaté, lá em Taubaté.
Nós fomos com o carro. A sorte foi essa. O dono da farma Droga Jabaquara, o Fernando, que era diretor da Portuguesa, falou: porque vocês vão para Taubaté? Eu falei: não sei se a gente vai transmitir, porque tá difícil. Não, vamos que eu levo vocês. Vão com o meu carro. Ele tinha comprado um carro novo. Não me lembro a marca do carro, mas era um carro novo. Não, meu carro tá novo, eu preciso colocar ele na estrada, vamos junto, vamos todo mundo com o meu carro. Aí, legal, vamos embora. Pegamos o carro e mandamos. Quando nós chegamos em Taubaté, já cedinho, o portão fechado, tinha um monte de torcedores na porta onde entra a imprensa. Aí os caras, o que é? Os caras lá, né? Aquela muvuca e tal. Aí o pessoal de Santos está chegando, hein? Carro de Santos. Era o único carro até aquele momento. Já tinha entrado o pessoal da Rádio Cultura. Nós estávamos na época na Cacique. Já tinha entrado o Luiz Antônio, já tinha entrado tudo lá, estava lá em cima. E nós chegamos, aí os caras aqui, você está vendo o ambiente? Eu falei: ué, e aí? Vou ficar na nossa, deixa os caras, não tem nada que ver com isso. Aí o cara falou para mim, um deles, que estava com a gente da farmácia, falou: o cara era policial. Chegou para mim e falou assim: eu não vou falar o nome dele, mas não. Ele falou: toma um negócio aqui para você vai ficar com isso aqui no bolso. Ele pegou e me deu 38, cano curto. Eu falei: amigo, você está ficando louco. Não, rapaz, você vai apanhar lá dentro. Eu falei: vou apanhar nada, o que vou apanhar, rapaz? Já vendo que está todo mundo, não, é melhor você se proteger. Eu falei: não vou me proteger coisa nenhuma, então esse negócio fica contigo. Você não vai entrar armado dentro do campo, rapaz? Aí, veja só o clima como estava. Meu Deus. Tanto é que eles bateram no povo lá em cima nas cabines. O Edson saiu para o banheiro e não viu, mas quando ele voltou, o João Antônio já tinha tomado tapa, a torcida tinha invadido lá e querendo pegar os caras. E eu, dentro do campo, os caras vieram para cima de mim, dentro do campo, né? Só que eu estava na porta do vestiário da Portuguesa. Quando os caras vieram para cima, eu bati na porta, abriu, era o Serginho. O Serginho saiu. Quando o Serginho saiu, eu grudei nele. Falei: Serginho, os caras aqui estão com a fim de me pegar. Não é um, se eu vier um ou dois, tudo bem, mas os caras estão em 5 ou 6 aí, encostaram ali. Aí o Serginho saiu. A minha sorte foi essa, que o Serginho saiu e ficou olhando. O que é? Aquele jeitão dele, né? O que é, parceiro? Vamos trabalhar, vai assistir o jogo, não sei o que lá e tal. Aí desbarataram. Só que eu, no campo, não tive sossego, porque os caras começaram a jogar pilha, jogar pedaço de pedra, entendeu? Tudo nas costas, e a gente ali, eu ali, naquela perrengue desgraçada. Esse foi um jogo que eu passei preocupação, porque estava no ambiente que a qualquer momento, 2 ou 3 podiam pegar por trás, lá, ou invadir o campo ali, correr para cima, e a coisa ia ficar complicada. E quanto foi esse jogo, Guido? Foi 2-1 para o Taubaté. Deu sorte, hein, Guido? Porque essa Portuguesa faz 3-0. É isso que eu ia falar. Ainda bem que o Taubaté ganhou. A gente não saía vivo lá de dentro. E algum perrengue na Vila, Guido? Algum que você lembra na Vila? Porque a Vila é um estádio de mais de 100 anos, né? Então, ela tem algumas falhas de estrutura. Tem algum perrengue que você lembra, assim, marcante em Urbano Caldeira? Então, você vê só, é um negócio louco, né? A imprensa, com a torcida em si, é um perrengue com o torcedor e briga assim que envolve outras pessoas, nós já tivemos vários. Teve aquele jogo Santos e Vasco da Gama, aquela correria toda, aquele foguetório que os jogadores do Vasco, junto com os torcedores do Santos, se envolveram. A torcida do Santos fez um bloqueio, botou os caras no meio da Princesa Isabel e saía fogos e tudo para cima deles. Por isso que aquela briga em São Januário foi uma revanche dos caras, né? Porque o Santos, a torcida do Santos aqui aprontou para caramba. Então, tudo isso daí era história. Só que, sabe, é uns negócios na Vila que é impressionante, né? A torcida do Santos, ela hoje não é tanto. Hoje não tem tanto envolvimento assim. Mas antigamente os torcedores eram muito mais envolvidos com a imprensa, né? Os caras cobravam demais a imprensa, a torcida em si, né? E o Edson passou um perrengue na porta, na escadaria do quarto andar para o terceiro andar, depois foi descendo até o último andar, que até hoje o Pinho, vocês conhecem o Pinho? O pessoal da torcida Sangue Jovem. O Pinho é parceiro nosso. Pergunta para o Pinho o que aconteceu com o Edson, com o Aníbal Gomes,
porque o Edson não tinha nada a ver com isso, e o pessoal estava na bronca, porque estava aquele negócio de era eleição, aí um puxava o saco daqui, outro puxava a sardinha do lado, e não sei o que lá, e a torcida Sangue Jovem foi tirar satisfação e queriam pegar o Edson, o Aníbal, porque o Edson não estava nem sabendo o que estava acontecendo, né? E o Edson, para proteger o Aníbal, saiu na pancadaria com o Pinho, com o Camarão, saiu com os caras da Jovem, entendeu? E eu não estava lá, eu estava lá dentro, não estava nem sabendo o que estava acontecendo, porque eu falei, pô, se eu estou aí, é pior a coisa, né? Porque aí eu vou me envolver também na briga, meu irmão tá no meio da muvuca, sei lá o que podia acontecer, né? Mas, pô, e depois, o que aconteceu? Esse pessoal todo ficou amigo, né? Todo mundo, pô, aí era uma amizade só, a gente viajava várias vezes, se encontrava em outros lugares e tal. Então, é muita história, né? Tem muita história. E Você viu outra Guido, história legal também? Foi o jogo de Novo Horizonte, né? Você se lembra desse jogo, Santos e Novo Horizontino? Lembro. Que Começo dos anos 90 ali? a torcida jovem, dois caras da torcida jovem pegaram uma charrete no centro da cidade. Quando nós chegamos lá, a torcida do Santos invadiu, né? E aí a torcida jovem, porra, tomou conta, tal, mas estava tudo na brincadeira, tudo na festa. Aí dois torcedores pegaram uma charrete de um senhor que estava com ela estacionada e estava carregando leite. Foi interiorzão, né? O cara pegava aqueles baldes de leite e ia distribuindo, né? Nos restaurantes, lá, nas padarias e tal. Os caras me sobem na charrete e saem com aquela porra correndo no meio da cidade. Cavalo dando volta na praça, e aí o leite caindo para tudo quanto era lá, os caras doidos, tá aí, porra, né? Você imagina, cidade pequena, torcida do Santos, correu aquele boato todo. Ah, os caras do Santos pegaram, fizeram isso com o velho conhecido, né? Entendeu? Porra, quando chegou no estádio, a torcida do Novo Horizontino bloqueou a torcida do Santos num canto da Jovem e, pô, virou um campo de guerra, meu. E aí nós, da imprensa, estávamos sofrendo do mesmo jeito, porque antigamente a gente ia com ônibus, né? Nós tínhamos um ônibus da Cezan, que nós tínhamos quase 7 rádios que acompanhavam o Santos. Eram 7 emissoras de rádio. E a gente viajava tudo no mesmo ônibus, todo mundo junto. E nesse dia, pô, nós tivemos que, por exemplo, entramos no ônibus, a torcida já tinha tido problema com os torcedores de lá, e aí a polícia militar, e na época o Cosme estava na torcida jovem, e aí o Cosme falou, nós não vamos dentro do ônibus não, nós vamos sair a pé, porque a polícia militar ela vai levar a gente até um determinado trecho, depois ninguém sabe o que vai acontecer. Aí o que aconteceu? A torcida jovem foi com o ônibus, eles estavam com 5 ônibus naquela época, e foram na frente. Os caras andando, e os ônibus vinham, e o nosso ônibus estava lá atrás. Era o último ônibus, cara. Meu amigo, quando a polícia começou a andar mais rápido e começou a deixar os ônibus para trás, nós entramos numa estrada que era mato dos dois lados. Quando nós entramos, só voou pedra. Mas era pedra para tudo quanto é lado, rapaz. Explodiu o vidro lateral, o vidro da frente. A torcida parou, saiu todo mundo do ônibus, saiu aquela correria louca, entendeu? Para tentar pegar os caras que estavam lá na moita, tal, mas aí não pegou ninguém. Mas você já imagina, você estava viajando para voltar de Novo Horizonte, pô, era 10 horas de viagem, quase. Com um frio desgraçado, janela quebrada, pô, você fica naquela, sabe, aquela situação e todo mundo preocupado, né? Mas esse jogo também foi outro que deixou todo mundo apavorado. A imprensa sofreu também, né? E Guido, você trabalhou com 2 ícones da crônica esportiva de Santos, né? O Edson, né, seu irmão, e o Vitor Moran. Conta um pouquinho para a gente, porque assim, tanto eu quanto o Vinícius, nós somos fãs de carteirinha do Moran, do Edson, de você também, mas eu queria que você comentasse esses profissionais, as principais qualidades desses 2 profissionais que marcaram época para os torcedores santistas e também para a crônica esportiva do estado de São Paulo. Você sabe que o Moran foi uma grata satisfação enorme, né? Porque a gente considerava o Moran como um pai, né? Ele tinha um carinho por nós também muito grande. O Moran, eu trabalhei com o Aníbal Gomes, trabalho até hoje com o Aníbal, o Orlando José, fiz algumas reportagens com o Orlando.
com o Paulo Roberto Martins, o Morsa, também trabalhei com ele. A Baixada Santista, ela criou comentaristas que se envolviam muito com a política, né, do Santos. Então, você vê que a maioria dos comentaristas aqui eram envolvidos com presidentes, faziam... Era aquele negócio da disputa mesmo. Ah, eu sou esse presidente, outro era aquele presidente. Era uma briga que era de foice mesmo. O Mourão, por ele ter vindo de São Paulo, trabalhou na Rádio Tupi, grandes emissoras, o Mourão, o negócio dele era a bola. O Mourão era comentarista da bola, cara. Dava gosto de ver o Mourão comentar. Porque quando, por exemplo, o Edson chamava ele durante o jogo, o Mourão detectava os problemas, ele ia na veia, ele falava o que estava acontecendo mesmo. E no dia a dia também, ele não comentava nada, ele não falava de política, ele não falava de presidente, ele não falava de diretor, não falava nada. Ele falava da bola. Ele queria saber que o jogador estava mal, que o jogador não estava jogando bem, que o cara estava assim, que o cara estava assado. Então, o aprendizado com o Mourão foi maravilhoso, foi fantástico. Nós aprendemos a fazer mais rádio, sabe, mais jornalismo com o Vitor Mourão. E existia mesmo um sincronismo dos três nas transmissões, que era impressionante, cara. A gente parecia que deu liga, né? Que levava da liga, pô, entrava um, falava um, o outro já estava atrás, e pô, era sempre, né, um negócio muito coeso, muito sincronizado. E foi assim, esse trio, eu acho que nós fizemos histórias na imprensa da Baixada, imprensa de Santos, em virtude dessa qualidade nas transmissões esportivas e no programa das 6 horas. Era uma sincronia muito grande, entendeu? Ô Guido, não é porque você está aqui com a gente não, mas eu falo até hoje, quem me perguntar quem que é o seu narrador preferido? Eu, na lata, Edson, para mim, não tem igual, não tem melhor, nunca vai ter. Comentarista Mourão, o Mourão era assim, você falou tudo. Ele falava assim, ó, vamos dizer que vamos voltar para 98. Ele vai falar assim, ó, o Viola, se for ali pelo lado esquerdo do ataque, ele vai acabar fazendo um gol. Ia lá e acontecia e fazia o gol. E você na reportagem, cara, eu ligava o rádio horas antes para ficar ouvindo vocês. Era uma viagem, era incrível, né? Porque a gente não estava vendo o jogo, né? Então você tinha que ficar imaginando. E foi uma época que eu tenho saudade até hoje. Às vezes me pego ouvindo rádio, mas não é igual, cara. Aquela equipe da Cultura era uma equipe, para mim, inigualável. E aí, Guido, falando de jogo histórico, 15 de dezembro de 2002 é uma data inesquecível para a torcida santista. Foi quando o Santos saiu da fila. Posso colocar um negócio aqui? Claro, deve. Vai começar mais uma grande jornada esportiva sob o comando de Edson Calegares, o mais premiado locutor esportivo do litoral. Entra em campo a melhor equipe esportiva da Baixada. Demais. Você sabe que isso arrepia até hoje, né? Pô, 15 de dezembro de 2002, você presenciou lá um fato histórico, né? Assim como tantos outros que você presenciou, foi o dia que o Santos saiu da fila em grande estilo. Como que foi aquela cobertura, não só daquela final, mas daqueles dias que se antecederam a final, né? Um clima de tensão, o Diego machucou e toda aquela história. O Corinthians vinha até como favorito, né, antes da final, mas mesmo o Santos tendo ganhado do Corinthians na fase de classificação, mas era um time que tinha ganhado dois títulos naquela temporada, vinha mais credenciado, não tinha o peso de uma fila. Como é que foi aquela final e aquele ambiente de 2002 para vocês? Então, aquele ambiente de 2002 foi um negócio interessante, porque a Rádio Cultura ela tava no auge, né? A cultura ela veio num crescente, né? Quando nós assumimos em 90, correndo atrás de todos os jogos do Santos, mas o time ele não tinha aquele título expressivo, né? Você tinha a Comebol, que o Santos foi campeão lá em Rosário Central, nós tivemos o Rio São Paulo, com aquele gol do Juari,
enfim. Mas a equipe precisava de um título mais poderoso, um título mais forte, um título que pudesse alavancar de novo o Santos. E aquele envolvimento com o Santos, naquele momento, foi impressionante, porque a gente estava muito ligado ao time de 2002. Porque porque eu falo, a gente cobria o Santos, né, direto e tinha contato com os jogadores. O Robinho, a primeira vez que ele deu uma entrevista, ele foi no programa Baixada Esporte. Eu fui buscá-lo na casa dele. O Robinho era novinho, tinha 17 anos, 16 anos de idade, quando ele deu a primeira entrevista. E a gente tinha um contato com ele. Isso daí fez com que a gente se envolvesse muito mais do que a gente esperava. Por exemplo, quando o Santos foi para Jarinu, trabalhar em Jarinu, eu acompanhei o Santos direto. Eu fui para lá, fiquei junto com os jogadores, acompanhando o treinamento. Eu sabia que o Diego não ia jogar. No jogo da final, eu já sabia que ele não ia aguentar. O Leão foi vivo, o Leão teve um negócio impressionante, que ele sabia que o Diego estava numa situação crítica. Ele fez tratamento a semana inteira, mas o músculo da perna dele não estava recuperado. Então, o que ele fez? Ele poderia ter mexido, colocado o Robert desde o início, ou passar. Não, ele pegou e botou o Diego para confundir a cabeça do técnico do Corinthians. E aí, Diego, aguenta? Não, pelo menos aguenta um pouco, aguenta um primeiro tempo e tal. O Diego foi para o sacrifício. Então, tudo aquilo na concentração, a gente estava acompanhando. A gente estava sabendo o que estava acontecendo. Então, esse envolvimento no título de 2002, ele extrapolou. Ele extrapolou, porque nós se engajamos de uma tal maneira, a gente estava, sabe, aquele negócio de que vai acontecer, é o jogo da vida, é o jogo que o Santos não pode perder, é o jogo que o Santos tem que ganhar de qualquer maneira, e aí você começa a se envolver em tudo, né? Você não perde, você acaba sendo jogador, você acaba fazendo parte do elenco, né? Você vive muito mais do que um repórter. Você passa a ser um repórter que está torcendo loucamente para acontecer uma coisa boa. E foi esse envolvimento louco que nós fizemos. Nós fizemos, sabe, eu acho que a Rádio Cultura, naquele ano, ela teve um papel fundamental na Baixada. Porque ela alavancou a torcida do Santos. Ela levantou a torcida do Santos como deveria. Todo mundo estava empolgado. Mas a empolgação que a Rádio Cultura deu, ela acabou extrapolando o que uma rádio normal faria. E a transmissão desse jogo da Cultura é incrível. O final do jogo, o Moran falando, o Edson, não, foi impressionante. Eu sei, a próxima pergunta era do Fernando, mas eu queria voltar, Guido. Você falou no título da Conmebol. Eu quero lembrar uma coisa. Não sei, o Fernando vai lembrar melhor que eu. Teve um jogo da Conmebol, não sei se foi contra a LDU, acho que foi contra a LDU, que vocês não estavam com a imagem do jogo, vocês estavam fazendo tubo, você não me corrige a gente aí. E aí acho que você Once Caldas, porque o do LDU, vocês retransmitiram uma transmissão equatoriana, não foi? Então, é isso que eu ia falar. Eu achei genial isso. Então, é isso que eu ia falar. Vocês estavam ouvindo a transmissão equatoriana e narrando em português para cá. É isso mesmo? Porque eu não sei se essa história vazou, não lembro se você contou em algum lugar, mas a gente tem isso bem vivo na nossa memória. Isso foi contra a LDU, contra o Once Caldas. E contra o Once Caldas, aqui na Vila, emendando, teve um jogador que foi expulso junto com o Viola, e você falou assim, não sei se foi na Vila ou foi lá fora, ele falou assim, agora o Once Caldas está com 10 Caldas. Cara, era demais. Eram umas tiradas sensacionais. Teve isso, o jogo de narrar em cima da narração mesmo? Foi, porque é o seguinte, o negócio foi impressionante. Não tinha imagem, né? Não tinha nenhuma emissora transmitindo. Não tinha. Você não tinha imagem de ninguém. Aí eu falei, pô, a gente não vai para lá, porque não tinha condições de ir mesmo. A gente não conseguia ir para lá. E agora? Como é que nós vamos fazer? Nós temos que transmitir esse jogo, cara. Não pode deixar esse jogo em branco. Pô, a torcida do Santos vai esperar. Nós temos que arrumar um jeito de transmitir esse jogo. Aí, sabe que vem, às vezes, quando acontecem coisas que você fala, pô, é por Deus mesmo, né? Coisas que tem que acontecer. Nós tínhamos um amigo e nós comentamos com ele, fala, pô, a gente não tem uma televisão que vai transmitir, a gente não tem imagem. Aí o cara falou assim, mas vocês não conseguem pegar imagem de outro lugar? Eu falei, como nós vamos pegar imagem de outro lugar? Não, por exemplo,
via satélite, não tem lá. Será que lá não tem ninguém que vai transmitir lá? Uma rádio de lá não vai transmitir e você não pode pegar? Não sei. Será que tem isso? Eu falei, não, eu tenho um amigo que tem um rádio amador e ele fala com o mundo inteiro. Pô, será que ele não consegue pegar o som de uma rádio lá no Equador, lá no 11 Caldas? Será que ele não consegue? Falei, amigo, eu não sei, era legal. Será que você fala com ele? Vamos lá, fomos na casa do cara. O cara falava com tudo quanto é lugar, ele tinha um negócio com navios, então. Aí ele falou, vamos ver, vamos testar. Aí pegou, começou a chamar no rádio amador, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Daqui a pouco entrou numa rádio lá e o cara, sim, nós vamos transmitir e tal. Começou a falar com o cara. Sim, e aí, poderemos pegar o som da sua rádio, não sei o que lá, para cá, para a gente ouvir? Sim, pois não. Vou mandar pelo rádio amador. Rádio, como é que é? Põe aí para a gente ouvir, pelo menos como é que funciona. Aí os caras pegaram e colocaram. No que colocou, o som veio limpo. Eu falei, e agora? Ele falou, amigo, ele falava assim, eu me viro. Como você se vira? Não, eu vou saber com quem tá a bola. Eu vou saber com quem tá a bola. Porque na hora que o cara começar a falar, ele vai falar o nome do jogador, eu sei que é com o Santos, ou é com o cara do 11 Caldas. Então, pode deixar que eu vou me virar, Pronto. O que ele fez? Ele pegou o radinho, botou o fone. O Edson era um gênio, cara. O Edson era impressionante. Bola que rola, bola para cá e bola para lá, ele começou. E ele narrando que tinha hora que a bola saía e ele tinha que dar continuidade, porque ele não sabia o que estava acontecendo. E quando voltava, ele não sabia com quem estava. Você entendeu? E ele narrava a bola no meio campo. Aí ele jogava a bola para o meio campo, quando o cara entrava e falava, a bola está na ponta, ele já, entendeu? Bom, foi um artista, porque nós levamos o jogo inteiro, o jogo foi maravilhoso, não deu nada. Ninguém percebeu na época, né? Hã? Ninguém na época percebeu isso. Não. Tanto é que depois todo mundo ficou assim, mas como é que vocês conseguiram transmitir? Vocês estavam lá? Vocês foram para lá? Sim, lógico, estávamos lá. Só que, no dia seguinte eu estava fazendo rádio, então não tem jeito. Né? Veio charupeta, né? Mas o importante foi o que aconteceu, né? Sensacional. Manda aí, Fernando. Eu queria, já que a gente está falando de Conmebol, Guido, conta um pouquinho o que aconteceu lá em Rosário. O jogo Rosário e Santos? Rosário, a final da Copa Conmebol. Um perrengue, vocês passaram um aperto lá, né? Um clima bem gostoso, né, Guido? Clima gostoso, tá louco. Né? O problema foi o seguinte. O jogo daqui já foi tenso, né? O jogo daqui, o primeiro jogo aqui, o Santos ganhou a partida, mas a maneira como o Santos se comportou deixou a impressão que a situação lá ia ser pior, que o Santos não ia conseguir vencer a partida e não ia conseguir sair de lá com o título, porque o time do Rosário Central tinha uma boa equipe, era uma equipe, e aquela pressão toda, da maneira como os jogadores enfrentaram os jogadores do Santos aqui, não tiveram medo, não se intimidaram com nada, a gente já imaginava que lá em Rosário a coisa ia pegar, mas não da maneira que foi. Eu acho que foi um dos jogos que eu mais temi por alguma coisa pior, foi aquele lá. Porque eu nunca tinha passado por uma situação igual àquela num país louco, os caras alucinados, e você não sabendo o que vai acontecer, você não tem o apoio da polícia, que é os carabineiros lá, os caras estavam dando tiro de escopeta quando o Santos chegou, e a gente chegou junto com o Santos naquela época. Na hora que o Santos parou no portão principal, o nosso táxi estava atrás do ônibus do Santos. E aí a torcida do Rosário foi para cima do ônibus e começou a bater na lataria do ônibus, chutar a lataria do ônibus, foguete, começaram a jogar fogos para dentro do ônibus, na batida do ônibus. E aí chegou a polícia, e a polícia começou a espantar os caras. Só que eles espantaram, era com tiro, pô. Tiro de escopeta. O cara até o Edson brincava, porque o cara falava assim, Coco Belal, sai daqui, aí, o cara bate tiro para cima, os caras estão dando tiro, cara, que loucura, aí a torcida saía correndo para lá e tal, bom, o ônibus do Santos entrou, estádio lotado, pinhado de gente,
O vestiário, vamos supor, é quase parecido, só que o estádio do Rosário Central é um estádio suspenso. Então, a arquibancada ela fica no alto, né? E embaixo é o vestiário. Aonde estava o Santos? O Santos estava num vestiário que tinham janelas voltadas para o campo. Você olhava o campo das janelas, então. A arquibancada estava no alto, embaixo, logo embaixo aqui, estavam as janelas para entrar ar, tudo, né? Bom, os caras do Rosário viram aquele buraco ali, meu amigo, começaram a jogar tudo para dentro, né? Você imagina o vestiário. Os jogadores ali tentando se trocar e tal. Aí o Leão, que tinha sido suspenso no primeiro jogo, não era para ficar no banco. O Leão chamou todo o grupo, né? Falou, vem cá todo mundo, tal, vamos se segurar aqui, vamos subir para o campo. Pessoal, não se troca, ninguém se troca, vamos subir para o campo. Aí subiram, e aí quando a galera do Rosário viu os jogadores do Santos, os jogadores foram, porque o estádio é bonito, amplo e tal, e não tinha problema de invasão, nada, e os jogadores subiram, aí ficaram dentro do campo, e aí aquele apupo da galera, aquela inflamação toda, mas deu uma amenizada no clima. Quer dizer, o jogador do Santos não estava sentindo mais aquela pressão maluca sem ver o que está acontecendo, né? E aí, o Zé Paulo Fernandes estava... E eu estava no vestiário, porque eu fui para dentro do vestiário. O Edson Moran deram a volta e foram para as cabines de rádio. Quando nós subimos, antes deles irem para a cabine, o policiamento estava no vestiário e nós chegamos, o comandante falou, olha, a rádio vai ficar no meio da torcida, porque a cabine ficava centrada na torcida do Rosário, a torcida mais feroz dele, lá, mais violenta, caramba. Os caras estavam loucos. Aí eu falei, nós precisamos de garantia, pô. Vocês tinham que colocar um policial ali na porta da cabine para ninguém ficar ouriçando, para ninguém fazer nada. Aí o policial, sim, vamos mandar, e mandaram 2 caras. Eu estou lá no campo, fiquei numa boa, porque onde eu estava, ninguém ia mexer comigo, porque eu fiquei do lado do banco, mais um lugar coberto. Então, a torcida não tinha acesso aonde eu estava. E aí eu fiquei tranquilo. O jogo correu, aquele jogo pesado, jogo difícil. O Leão só ficou no campo porque o presidente da Conmebol liberou ele para o campo, porque ele não podia ficar no campo. Você vê que o Santos poderia ter corrido o risco, é lógico que o presidente tinha liberado, mas a diretoria do Conmebol, a diretoria do Rosário, podia interpelar e falar, opa, peraí, como é que o cara está no banco se ele não pode ficar? Interferência, não sei o quê, podia punir o Santos. Só que o presidente da Conmebol estava lá para dar essa guarida. Bom, o Edson foi para a cabine, o Mourão foi para a cabine. Durante o jogo, tal, normal, transmitindo o jogo. Só que o Edson narrando, era tudo de vidro aqui na frente, e os torcedores embaixo aqui escutavam tudo que ele falava. Entendeu? E ele narrando aquele entusiasmo todo, o Santos segurando o empate, aquela loucura toda. Bom, o Santos campeão, acabou o jogo. Né? Acabou o jogo e a torcida xingando, batia no vidro, ele falava, que eu cheguei depois, e aí ele comentava, né? Falou, pô, os caras dando soco no vidro, começou lá, e eu lá, acabou, tal. E aí, os torcedores começaram a tentar entrar, e ele falava assim, aí eu comecei a baixar o volume e falar mais próximo do microfone, vai falar mais baixo, para os caras não saberem que eu estou falando, né? Que eu estava gritando, é campeão, sei lá. Nessa altura, o Luiz Roberto, no estúdio, chegava e falava assim, comandante, o que é isso, comandante? Você está sem entusiasmo? O que é isso, comandante? Grita aí, é campeão, comandante. E o Edson, tá bom, Luiz Roberto. Eu não quero saber nem o que está acontecendo. Não tinha nem noção do que estava acontecendo. Tá bom, Luiz Roberto, aqui está tudo na paz. E aí, a torcida tentou entrar da porta. Nessa altura, o Edson travou tudo, botaram cadeira lá, se seguraram, os caras chutaram. Só que não deu nada e foi embora. Quer dizer, você imagina o sufoco que é você trabalhar num jogo desse e não saber o que pode acontecer. O cara jogar uma garrafa, o cara entrar 2 ou 3 torcedores querer quebrar tudo lá dentro da cabine. Quer dizer, eles passaram e o Mourão falava, pô, eu já estou velho para isso, eu não aguento essas coisas. Não dá, os caras estão na pressão, né? Pô, brincadeira, pô. E a gente ainda tinha, o Guido e Fernando, na imagem, no ano anterior, o Leão, que era técnico do Atlético Mineiro, foi agredido covardemente contra o Lanús, né?
Ele tem uma placa no rosto até hoje por conta dessa agressão, né? E o Leão era técnico do Santos. A gente estava... Diga aí, Guido. Ele tomou um soco, né, no rosto. Foi uma coisa covarde. Quebrou o maxilar dele. Então a gente estava com muito medo, né? Todo mundo, torcida, então, e esse medo se estendeu para a imprensa. Guido, a gente está entrando aqui na reta final do programa, tem uma dúvida envolvendo jogadores, né? Você começou ali nos anos 80. Guido, tá aí? Tô aqui. Não, beleza. É que isso deu uma subida, mas tranquilo. Você entrevistou alguns jogadores, Chulapa, você falou do Dema, para os anos 90 a gente tinha Guga, Giovani, Edinho, Viola, aí mais para frente Robinho, Diego, Neymar, Ganso, tantos outros. Tem algum jogador assim que você fez uma relação mais de amizade e algum jogador que você fala, putz, esse cara é estrela, é terrível de lidar, mas eu tenho que manter a convivência boa com ele porque eu estou entrevistando ele quase todo dia? Olha, você sabe que dos jogadores do passado, de 2000, eu vou colocar de 2004 para trás, eu tenho amizade com todos os jogadores que eu convivi naquela época. Todos. Com o Serginho Chulapa nem se fala, eu tenho uma amizade muito grande com ele, vira e mexe a gente está se falando, que eu falei do Dema, né? João Paulo, Gilberto Costa, Juari, que são mais antigos, o Lira agora, até ontem eu estava conversando com o Lira, botei ele no ar, o Pita. Todos esses jogadores têm uma postura totalmente diferente dos atuais. Sabe por quê? Antigamente, por exemplo, eu estava na Vila, um treino na Vila, porque os treinamentos começaram no CT no final de 90, 98, 99. Aí começou o trabalho do CT, onde você tinha os containers lá, para a gente começar a fazer o trabalho da imprensa lá. O CT estava em formação. Então, todo o trabalho era feito na Vila. E o que acontecia na Vila? A imprensa, antigamente, ela tinha acesso ao campo quando acabava o treino. E eu por exemplo, eu entrava às 18 horas. Eu precisava de alguém para falar e conversar e botar no ar. Todos os jogadores ali, dessa época, nunca ninguém se refutou a dar uma entrevista. Eu pegava um jogador, ô Márcio, vem cá, vamos bater um papo aqui. Ô Luiz Carlos, vamos bater um papo. Sabe, não tinha esse negócio. Depois da década, entramos no ano 2000, a partir de 2002, 2004, começou a mudar. Por quê? Porque o Vanderlei chegou com um negócio de zona mista, entrevista coletiva, você já não podia mais entrevistar os jogadores separados, sabe? Começou toda uma situação que, para a imprensa, foi a pior coisa do mundo. Essa evolução que aconteceu na imprensa só atrapalhou o trabalho dos jornalistas. Porque hoje eles não têm Porque é o seguinte, você está assistindo um treino, você está vendo que o cara ali pode jogar. Você pode fazer a matéria com ele hoje? Não. Porque a assessoria de imprensa vai pegar um cara para botar lá para todo mundo. Às vezes, aquele cara não representa nada, mas a assessoria mandou colocar o cara lá. E aí você vai fazer uma matéria onde todo mundo vai fazer e você não se empolga. É por isso que eu falo que hoje o jornalista ele não tem mais o que a gente tinha antigamente, que era esse contato direto com o jogador, de falar com o cara, de fazer entrevista com o cara. Hoje a situação é totalmente diferente. E eu não tenho amizade, Eu posso até encontrar. Por exemplo, se eu encontrar o Robinho na rua, o Robinho vai olhar e vai me chamar pelo nome, como ele me chama sempre. Até quando ele fala meu nome, ao invés de falar Bortolomazzi, ele bagunça tudo para encher o saco e tal. Ei, Bortolomazzi, como é que tá? Não sei lá. Mas é o único cara que eu tive contato e ele permaneceu assim. O resto do elenco é muito estrelismo, cara. É outra época. É outra época. Você tem hoje uma juventude esse time do Santos agora. Qual é o contato que o jornalista tem com esses jogadores atuais? Qual é o cara que conversa ali? Você pode até ter uma amizade, sabe, que você conseguiu um contato, tá lá, às vezes faz uma materinha, mas
Não tem mais isso. Não tem mais. Acabou. É difícil você fazer uma matéria com os caras. A pandemia até afastou, né, a presença dos Mais repórteres no ainda. CT, né? Mais ainda. Mais ainda. Fernando tem mais uma pergunta, né, Fernando, para fechar. Guido, você conviveu com os principais treinadores do futebol brasileiro, né? Treinando o Santos. O Vanderlei, o Emerson Leão treinou aqui, Castilho, Evaristo, Antônio Lopes, Muricy, Dorival, enfim, vários deles. Qual era o mais legal de você lidar no dia a dia e qual era mais insuportável, Guido? Olha, legal, você tinha o Geninho. Geninho, verdade. Legal, eu falo que são treinadores, não estrelas, e que tem um convívio muito legal com você. Tem outros treinadores que são estrelas mais ou menos e outros são estrelas demais. Por exemplo, o Vanderlei, eu tive, na época com o Vanderlei, uma convivência muito grande. Na primeira passagem dele aqui, eu tive uma convivência, nós todos da equipe, né? Nós fizemos uma amizade muito grande com o Vanderlei e o Vanderlei usou a Rádio Cultura para ajudá-lo na trajetória do Santos. Porque ele sabia que a força que a cultura tinha, ele chamou a cultura para o lado dele. Então, ele não a gente chegava para ele, Vanderlei, vai no estúdio, tal dia. Ah, vou, ele ia. Vanderlei, tem uma entrevista. Por quê? Porque ele sabia que a cultura podia ajudá-lo no dia a dia do Santos. Então, ele tinha essa amizade com a gente. Muito forte mesmo. O Leão era um entojado. Tanto é que eu briguei com o Leão. Conta pra gente essa história. Como é que foi essa briga aí, Guido? Porque a briga começou por causa do Vanderlei. Por essa amizade que a gente tinha do Vanderlei. Quando o Vanderlei saiu, e ele foi para o Corinthians, nós sabíamos que ele ia para o Corinthians nessa época aí. Tem história. O dia que a gente pegar um dia legal, eu vou contar o que fazia Roberto Dilgun ao lado do Vanderlei, as histórias do Roberto Dilgun, entendeu? O que ele falava, o que ele fez, entendeu? E até eu falei com ele a semana passada sobre o Santos, o rebaixamento e tal, e ele falou, o Santos precisa se limpar e tal. Mas aí é uma outra história. Mas vai cair? Ele falou que vai cair, Guido? Não, ele falou que se não limpasse, ele falou que o clima espiritual do Santos estava muito pesado, estava muito carregado. Então vamos levar sal grosso sábado, hein, gente? A diretoria tinha que fazer alguma coisa para fazer um trabalho espiritual para limpar. Aí eu falei para ele depois, jogaram o sal lá, acabou tudo. Aí já limparam tudo, acabou. Então, na época que o Vanderlei saiu, eu tinha essa amizade com o Vanderlei. Quando o Leão chegou, bateram no ouvido do Leão. Essa Rádio Cultura, eles eram amigos do Vanderlei. O Leão não bicava com o Vanderlei. O que aconteceu? Houve ali uma coisa, sabe, que o Leão parecia que ficou meio áspero com a gente, né? Mais comigo. Né? E aí ele começou a perder alguns jogos e o Moran começou, e aí? Pô, o Leão, e aí? Começou a pegar no pé do Leão. E o Leão tinha gente que escutava e falava para ele, os caras da cultura estão te pegando no pé. Bom, e o Leão sempre falava que a cultura, porque a cultura era forte demais, ela não derrubava treinador. Ele falava isso, né? E aí o que aconteceu? Um dia, o Leão vinha de 5 derrotas seguidas. E o jogo contra o Vasco da Gama na Vila, o Santos ganhou de 3-1. Não sei se você recorda desse jogo. Isso aí em 80, 87, 88. 98. 98. Quando ele acabou o jogo, eu estou na boca do túnel. Estou esperando o pessoal sair. Aí o e aí, Guido, as informações, não, o Santos ganhou, não sei o que lá e tal. Quando eu começo a falar, eu estou falando, é isso aí, os jogadores estão saindo por aqui, o Leão vem na minha direção e bate no meu peito e fala assim, e aí, o que você vai falar agora? O que você vai falar agora? Entrou. Caramba, quando ele bateu no meu peito e falou isso, o sangue subiu e entalou a garganta, eu não saía a voz mais. Eu fiquei mudo, a voz embargou. E eu falei, qual é do cara, meu? O cara vem, bate no meu peito e fala o que eu vou falar. Bom, o que aconteceu no vestiário? No vestiário, eu fui para cima dele. Aí comecei a discutir com ele dentro do vestiário.
E a partir daquele momento, ele não queria mais falar comigo. E eu tinha sempre o slogan, eu brincava, e aí, amigão? E aí, amigão? Aí um dia eu fui fazer, ele estava no meio do campo, né? Aí o Edson, e aí, Guido, como é que tá as coisas? Eu estou aqui com o amigão, o Léo está aqui e tal, tal. E aí, amigão, como é que está o treinamento? Eu não sou seu amigo. Eu não sou seu amigo. Falei, tá bom, então a partir de agora nós somos inimigos. Só que depois aí a amizade voltou normal tal, mas com o Leão ficou uma coisa mais áspera, né? Mas do resto dos treinadores, você tinha alguns que eram mais chatos, outros mais estrelas, mas você teve jogadores engraçados, o Evaristo de Macedo tem histórias porra, incríveis. Então, Mas o Evaristo fazia piada com vocês, Guido? Fazia. O Evaristo é Uma fanfarrão. vez ele falou fazer um jogo em Bragança, vamos fazer um jogo em Bragança, ele era um gozador lascado, né? Ele era gozador mesmo. O Santos ganhou o jogo 2-1 lá em Bragança. Aí nós estamos... E o vestiário, antigamente, passava no meio da torcida, né? Alambrado, e os caras passando, a torcida bem aqui, balançando o alambrado ali. E o Evaristo estava chegando, e o caipira lá começou a xingar ele. Aí, seu Evaristo, não sei o quê, e tal. Vai embora para a Espanha, vai embora para a Espanha. Aí o Evaristo olhou para ele e falou assim, eu não vou para a Espanha, rapaz. Mas eu vou fazer lá, estou ganhando muito dinheiro aqui. Você já viu alguma vez $1 milhão na frente? Fala pro cara, não tem nada a ver um negócio com o outro, né? Você já viu alguma vez $1 milhão na frente? Então vai trabalhar, vagabundo, vai embora. Aí sai, tirando sarro, né? Fica do louco. Figura. Cara, tem história para mais uns 3 programas, hein? Vamos marcar mais vezes, hein, Guido? Oh, com certeza. Falar daquela salinha de imprensa que tinha embaixo da arquibancada da Vila, tinha uma sala de imprensa ali, né? Sim. E aí tinha você lembra do Nicanor de Carvalho? Uhum. Nicanor, esse era fantástico, para resenha. Esse cara era fantástico. A gente chamava ele para fazer... A sala de imprensa tinha uma geladeira velha, que descia a geladeira lá para ele botar água, né? Quando ele via de Piracicaba, ele trazia um garrafão de pinga. E botava o garrafão de pinga na geladeira. Estava lá o garrafão. Aí ele vinha para dar entrevista coletiva. Entrevistar não era coletiva, era bate-papo, porque ele saía do vestiário, acabava o treino, entrava na sala de imprensa. Só que, em primeiro lugar, ele lá abria a geladeira, pegava o copinho dele, botou uma pinguinha, sentava lá na mesa que tinha ali, ficava tomando a pinguinha e falando, contando resenha, cara. Ele batia papo com a imprensa e falava o que estava acontecendo e comentava o jogo, era mal boa. Quer dizer, para a imprensa, isso daí, pô, é um prato cheio. Caramba. Quem que vai ficar metendo o Paulo Evaristo de Macedo? Quem vai meter o Paulo Nicanor de Carvalho? Quem que vai criticar? Não vai aí o Geninho. Porque os caras te tratam bem, cara. Você pega amizade com os caras, não tem como você meter o pau. Não, ou então você faz uma crítica mais amena, né? Mais leve, né? Sim, aí, mas você não vai arrepiar como você poderia, né? Como você poderia arrepiar o leão, por exemplo. É isso. Por exemplo, aí era qualquer coisinha, se tivesse um palito caiu no chão, pegou fogo. Ô Guido, todo fim de programa a gente dá uma dica cultural. E hoje, uma dica cultural, a gente indica um programa, um livro, e hoje não podia ser diferente. O que a gente indica aqui é o Baixada Esporte, né? E eu queria que você fizesse o serviço, né? Falasse onde que o nosso ouvinte pode assistir, o horário, que você falasse um pouquinho mais do programa aí para a nossa audiência também. Bom, o Baixada Esporte ele é exibido de segunda a sexta-feira, a partir das 12 horas. Começa às 12, termina às 13. Na Santa Cecília TV, canal da NET, quem pega 513, 514. Então, o pessoal que acompanha pela NET ou pela TV a cabo, pela internet, tem no canal do YouTube, youtube.com/Baixada Esporte. Nós temos ali a transmissão também pelo YouTube. E é um programa que nós estamos com ele há 21 anos no ar. Falamos do Santos, o programa inteiro, né? Agora, mais do que nunca, que eu agora estou apresentando. Antigamente, a gente fazia uma mescla, né, de campeonatos, então falava dos outros clubes de São Paulo e tal. E hoje eu abordei tudo isso, acabei abortando tudo, e hoje só falo do Santos. Então, o programa tem 1 hora, é 1 hora do Santos. Aí eu falo tudo que tem direito e que não tem direito. Fala o que interessa, né? A gente quer saber do Santos mesmo. É isso mesmo.
Cara, não tenho palavras, viu, Guido? Muito obrigado aí pela sua presença, por detalhar esses bastidores, de reativar memórias da nossa infância e da juventude. E esperamos repetir o programa mais vezes. Obrigado mesmo, Guido. Só convidar, a gente marcar, e eu estou à disposição aí. É muito legal a gente interagir com o pessoal. E tem muita história para contar, né? História de jogos fora do Brasil, jogos que nós fizemos na América do Sul inteira, jogos da Europa, acompanhando sempre o Santos, entendeu? Histórias fantásticas que nós vivemos e convivemos com jogadores. Tem muita coisa legal. Na hora que a gente pegar, eu vou fazer por etapa. É isso aí. Só que a gente faz um bocado de história. Vamos fazer. Quem quiser falar com a gente está no amigosurbano@gmail.com, no Twitter e no Instagram, @amigosurbano. A gente tem o site também, www.amigosurbano.com.br. Estamos no Spotify, no Apple, no Google, no YouTube e na Radio Public. Valeu, Fernando, e até a próxima. Valeu, Guido. Valeu, Vini. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.